Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero deixar um versículo da palavra de Deus para a tua vida. Eu estou lendo aqui Atos 3. É uma palavra muito conhecida por todos nós, onde diz assim: Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das 3 horas da tarde. Estava sendo levado um homem, coxo de nascença, que diariamente era colocado à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Quando ele viu Pedro e João, que ia entrar no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, lhe disse: Olhe para nós. Ele olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Porém, Pedro lhe disse: Não possuo nem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E pegando pela mão direita, o ajudou a se levantar. Imediatamente seus pés e tornozelos se firmaram. Dando um salto, ficou em pé, começou a andar e entrou com eles no templo, pulando e louvando a Deus. Irmãos, olha que palavra interessante. Glória a Deus por essa palavra. Se você tomar a leitura de Atos 3, você vai ver que a palavra do Senhor é bem clara em dizer que Pedro e João estavam indo à porta do templo, chamada Formosa. Percebe que os dois estavam indo para a oração, nas 3 horas da tarde, que na verdade seria a 9ª hora. Só que o interessante é que você vai ver que a palavra do Senhor afirma que no momento que Pedro e João estavam indo para o templo para orar, a Bíblia diz que era levado ali um coxo e era colocado diariamente na porta do templo. Por que aquele coxo ele era colocado na porta do templo diariamente? Porque percebe, quem levava aquele coxo ali sabia que no templo o povo levava dinheiro. Por quê? Para levar como oferta. Então percebe que ele está em um lugar que ele sabia que as pessoas tinham dinheiro. Só que o interessante é que percebe que a Bíblia diz, ele era colocado ali diariamente. Então percebe, ele até recebia dinheiro, só que o dinheiro não mudava a vida dele. Pode perceber, ele era colocado todos os dias na porta do templo. Olha que negócio forte. Agora, uma coisa que eu acho interessante, a Bíblia fala que ele era colocado, então, ou seja, ele era dependente das pessoas para poder colocar ele ali. Por quê? Porque ele era coxo, ele nunca andou, ele não andava. Então ele precisava de uma ajuda, ele precisava de auxílio para poder conduzir ele até a porta do templo. Só que uma coisa que eu acho interessante, presta atenção. Quando ele viu Pedro e João entrando no templo, a Bíblia diz que ele vai pedir esmola para Pedro e João. Pedro vai falar assim para ele: ó, eu não tenho nem ouro e nem prata, mas o que eu tenho, isto lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Sabe o que eu acho interessante? Olha o que Pedro falou: eu não tenho nem ouro e nem prata. Só que o interessante é que Pedro foi bem claro em dizer: eu não tenho dinheiro. Mas o que Pedro tinha? O nome de Jesus. Só que escuta só isso aqui. Olha que negócio forte. Pedro disse: eu não tenho nem ouro e nem prata. Mas para onde que Pedro estava indo? A Bíblia diz que Pedro estava indo para o templo, para orar. Então, ou seja, ele não tinha dinheiro, mas estava indo adorar a Deus. Então, vou repetir isso aqui. Olha que negócio forte. A Bíblia fala que Pedro estava indo juntamente com João para o templo. Só que quando o coxo pede esmola para Pedro, você vê que Pedro fala assim: eu não tenho nem ouro e nem prata. Então percebe que Pedro está tendo consciência. Eu não tenho dinheiro, mas vou adorar a Deus. Ele não tinha, filho, dinheiro. Pode perceber, Pedro foi claro em dizer: eu não possuo nem ouro e nem prata. Pedro está dizendo que não tem, mas estava indo para o templo. Para adorar a Deus, filho, não precisa ter dinheiro. Deus não quer seu dinheiro. Deus não quer seu dinheiro não, irmão. Que Deus quer primeiramente sua alma. A Bíblia diz que o maior desejo de Deus, sabe o que qual é? Segundo Pedro, como está escrito, Deus deseja que todos sejam salvos, se arrependam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. É isso que Deus quer. O maior desejo de Deus é ver o homem se arrependendo. Escuta só. Só que percebe um detalhe. Pedro disse que não tinha dinheiro, só que Pedro estava indo para o templo. Então percebe, Pedro não tinha dinheiro, mas estava indo adorar a Deus. Escuta só. Só que eu acho interessante que quando Pedro fala assim para esse coxo: eu não tenho nem ouro nem prata, mas em nome de Jesus Nazareno, isso eu lhe dou, levanta-te e anda. Então percebe que Pedro, quando liberou o nome de Jesus para ele, a Bíblia diz no versículo número 7, e Pedro, tomando pela mão direita, o ajudou a levantar. Percebe o detalhe. Pedro até falou: em nome de Jesus, levanta. Só que Pedro vai ajudar ele a levantar. Então percebe, não é só falar, é ter ação. Pedro não só falou: levanta em nome de Jesus, não. Pedro falou: levanta-te em nome de Jesus Nazareno. Só que Pedro estendeu a mão direita para ajudar a levantar. Então percebe que Pedro não está ficando só em palavras, mas está tendo ação. O que está escrito em 1 João 3,8? Está escrito assim: filhinhos, não devemos amar da boca para fora, mas em ação e em verdade. Pedro está tendo ação em verdade. Pedro não está dando só palavra. Pedro está tendo ação em verdade, filho. Nosso problema é a gente ficar só na palavra e não ter ação. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta, filho. Assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obra. Pedro tem consciência, não adianta dar o nome de Jesus para ele, mas também não ajudar ele. Tem que ajudar ele a levantar. Porque Tiago vai dizer o quê? Se você vê o irmão seu passar necessidade, você falar para ele: vai com Deus, vai em paz, mas não der o alimento para ele, do que adianta? Não adianta nada. Então percebendo a sua palavra, tem ação. Eita Jesus. Só que uma coisa que eu acho interessante, a Bíblia diz que Pedro, ele levantou o homem com a mão direita. Por que a Bíblia faz questão de mencionar que Pedro levantou o coxo com a mão direita? O lado direito na Bíblia significa lado de honra. A Bíblia diz que Jesus está à direita do Pai, lado de honra.
Então percebe que Pedro estendeu a mão direita. Pedro está honrando quem está caído. Então percebe, estava caído, mas quando se levantou, ele se levantou com honra. Talvez você está como esse coxo, está caído. Mas quando você se levantar, Deus vai te levantar para te honrar. Escuta só. Olha que negócio forte. Só que uma coisa que eu acho interessante. Perceba um detalhe. Em Atos 3, Pedro está levantando o coxo. Pedro está dando a mão para alguém que caiu. Só que se você pegar para ler lá em Mateus 14, 22, a Bíblia diz que Pedro ele vai andar sobre as águas. Só que a palavra do Senhor vai afirmar que Pedro ele vai afundar. Quando Pedro afunda por reparar na força do vento, a palavra do Senhor diz que Pedro, presta atenção, lá no versículo número 24 fala assim: entretanto, o barco já estava longe, a uma certa distância, acertado pelas ondas. De madrugada, Jesus foi com eles, andando sobre as águas. Os discípulos, porém, vendo andar sobre as águas, ficaram apavorados. Aí lá no versículo número 24, Pedro vai falar 28. O Pedro falou assim: então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, ordene que eu vá até aí andando sobre as águas. Jesus lhe disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas, foi até Jesus. Reparando na força do vento, teve medo e começou a afundar. E gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus estendeu a mão e o segurou. Perceba um detalhe: quando Pedro afunda, quem é que dá a mão para Pedro? É Jesus. Então percebe que lá atrás Pedro caiu e Jesus levantou ele. Agora aqui na frente você vai ver Pedro levantando quem caiu. Eu vou repetir isso aqui. Olha que tremendo. Lá atrás, em Mateus 14, 28, você vai ver Pedro caindo, Pedro afundando. Só que Jesus vai estender a mão e vai levantar Pedro. Aí Pedro lá na frente vai ajudar um coxo que está caído. Aí Pedro que vai levantar ele. Então, ou seja, Pedro caiu, o Senhor levantou ele. Agora Pedro vai levantar quem está caído. Filho, se Deus te levantou, é para você ajudar quem caiu. Se importa com a queda dos outros. Sabe por que Pedro se importou com esse coxo? Porque Pedro sabe o que significa cair. Pedro já caiu, agora que ele está de pé, ele vai ajudar quem tá prostrado lá na frente. Olha que negócio interessante. Não, vou repetir isso aqui até você entender. Olha que negócio tremendo. Lá em Mateus 14, 28, você vai ver Pedro caindo. Pedro caiu. Aí lá em Atos 3, você vai ver ele levantando um coxo que estava prostrado, que estava caído. Por que Pedro está se importando com o coxo? Porque Pedro sabe o que significa cair. Filho, se você já caiu e hoje você está de pé, levanta alguém que está caído. Deus não te levantou, filho, para você recusar quem caiu, para você levantar quem está caído. Olha Pedro, Pedro pensou na hora: peraí, quando eu caí, foi o Senhor que me levantou. Agora eu vou levantar esse coxo que está aqui caído também. É minha vez agora de levantar. Se eu estou de pé, é para me ajudar quem está caído. Filho, se Deus te levantou, ajuda quem está caído, irmão. Paulo vai dizer para a gente levar os fardos um dos outros, se importar um com os outros. 1 Coríntios 10, 24, Paulo vai dizer: não se importe consigo mesmo, mas se importe com os outros. Pedro não está se importando com alguém que está caído, porque Pedro sabe o que significa cair. Só se importa com a sua queda quem já caiu, filho. Pedro tem consciência, eu sei o que significa cair. Eu caí, o Senhor me ajudou. Agora eu vou ajudar esse homem, porque eu sei o que significa cair. Você quer ver uma coisa também? Se você tomar leitura, quando Paulo está fazendo uma longa pregação, a Bíblia diz que um jovem chamado Eutico vai cair da janela. A Bíblia diz que Paulo vai parar de pregar, vai descer, vai abraçar o jovem Eutico, vai beijar ele, e a Bíblia diz que o Eutico vai ressuscitar novamente. Por que Paulo se importou com a queda de Eutico? Porque Paulo também caiu em Atos 9. A Bíblia diz que quando Paulo estava no caminho de Damasco, Paulo caiu. Então Paulo vai levantar alguém também que está caído lá na frente. Olha como que Deus sabe o que faz, irmão. Não vou repetir isso aqui. Pode perceber que Paulo, lá em Atos 9, quando ele estava no caminho de Damasco, a Bíblia diz que ele caiu. Só que você vai ver, quando Paulo está de pé, ele vai se importar com o jovem Eutico, que também caiu. Aí Paulo vai fazer o que? Eu vou se importar com ele, porque eu sei o que significa cair. Então percebe, são homens que caiu e Deus levantou, agora eu estou se importando com quem caiu. Filho, se você está de pé, se importa com alguém que está caído. Se envolva com alguém que está caído. Ajuda essa pessoa que está caído. Olha que negócio forte. Só que uma coisa que eu acho interessante, a palavra do Senhor afirma que na passagem do coxo, você vai ver que quando o coxo recebe a cura, a palavra do Senhor afirma que ele entrou para dentro do templo louvando ao Senhor. Então, ou seja, ele recebeu a cura fora do templo, mas entrou lá para dentro louvando. Ou seja, recebeu fora, mas entrou dentro agradecendo a Deus. Hoje, as pessoas estão ao contrário, está recebendo a cura dentro e saindo para fora. Eu vou repetir, o coxo recebeu a cura fora do templo, ele vai estar dentro do templo louvando. Por quê? Recebeu a cura fora, mas está entrando para dentro para agradecer. Ou está ao contrário, hoje as pessoas estão recebendo o milagre dentro e está saindo para fora. Você quer prova disso? Lembra do filho perdido? Pai, quero minha parte da herança. Recebeu a herança do pai, ó, saiu para fora. Tem pessoas que infelizmente é assim, recebe o que quer dentro da casa e depois abandona o pai. Sai da presença do pai. Só que uma coisa que eu acho interessante, eu vou finalizar. A Bíblia diz que esse coxo, ele tinha 40 anos de idade quando foi curado. Você imagina esse homem, 40 anos sem andar. 40 anos sendo dependente dos outros. Olha que negócio tremendo. Pode ler, a Bíblia fala que esse homem tinha 40 anos. 40 anos sem andar.
40 anos sendo dependente dos outros para conduzir ele até a porta do templo. Só que quando ele se deparou com Pedro e João, o que Pedro falou? A partir de agora você não vai mais depender de ninguém. Levanta e anda, agora você vai ser dependente de si próprio. Acabou a dependência, você vai ser independente. Eita, filho, você acha que Deus queria ver ele mendigando ali durante 40 anos? Deus não quer ver você pegando migalhas. Deus não quer ver você passando humilhação, filho. Eita, Jesus. Não, irmão, isso aqui é muito forte. Olha que negócio tremendo. Se você tomar leitura, você vai ver que a Bíblia diz que esse homem, ele tinha 40 anos de idade, irmão. Para pensar. 40 anos sendo empurrado pelos outros. 40 anos sendo colocado na porta do templo. 40 anos sendo dependente dos outros. 40 anos pedindo esmola. Para pensar, filho. Ele era coxa de nascença, nunca andou, sendo dependente dos outros até os 40. Só que a palavra do Senhor afirma que Pedro vai dar o que para ele? Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele vai parar de depender dos outros e vai ser independente. A melhor coisa que tem, filho, é você ser independente. Não que você não vai precisar da ajuda de pessoas um dia. Você pode precisar. Só que a maior coisa que tem, filho, é você ser independente. Percebe? Estava ali muito tempo. A Bíblia fala, irmão, que esse homem aqui, ele foi curado e passou a se tornar independente. Fique com essa palavra em nome de Jesus.